todos e sejam muito bem-vindos à série de webcast do RH Rio, o nosso RH Rio Digital. Eu sou o Felipe Aires e estou aqui com o Cláudio Guimarães, que é um profissional aí da área de trabalhista, previdenciário e tributário. Nesse webcast, a gente vai falar um pouco mais sobre um tema que é muito importante para a gente, que é a terceirização da força de trabalho. Só fazendo uma pequena introdução a essa série de webcasts, é uma série que é um teaser, é um esquenta para o RH Rio, que vai acontecer aí no dia 20 de outubro desse ano. E a gente vai fazer uma série de webcasts com vários outros temas, trazendo aí referências de mercado para falar sobre eles. Comigo aqui hoje está o Cláudio. O Cláudio possui aí mais de 25 anos de experiência profissional atuando com o tema de terceirização da força de trabalho em diversas empresas nacionais e multinacionais de grande porte em diversos segmentos. O Cláudio, ele é professor de graduação e pós-graduação de Direito Trabalhista, Previdenciário e Tributário. Cláudio, eu vou passar a palavra para você, para a gente falar sobre terceirização. Eu queria te fazer antes uma pergunta, porque a gente tem visto que a terceirização da força de trabalho é uma enorme relevância hoje no cenário do mercado de trabalho, principalmente porque foi potencializado pela pandemia que a gente está passando. Eu queria que você contasse para a gente aqui um pouco mais quais são essas medidas de terceirização da força de trabalho que as empresas estão adotando e por que é muito importante para a gente nesse momento de pandemia. Com você, Cláudio. Tá ótimo. Como vai, Felipe? É uma satisfação poder contribuir com o RH Rio Digital. Um momento, sem dúvida, é oportuno para a retomada do debate da terceirização. De fato, as empresas vêm adotando mudanças organizacionais ainda maiores em razão do estado de calamidade pública, por conta da pandemia. E, para isso, o estudo dos formatos mais adequados de terceirização passa a ser um tema recorrente para recursos humanos e para a área de relações do trabalho também. Veja que, com a reforma trabalhista, ela permitiu a flexibilização e regulamentou modalidades importantes de trabalho, como a terceirização de serviços, que até então era regulada somente através de uma súmula, 331 do TST, que restringia o serviço à atividade meio do tomador, desde que com ausência de subordinação. Essa mesma súmula, 331, ela foi revogada em 2018 pelo STF, ao reconhecer a terceirização da atividade fim. Então, isso já é uma demonstração do avanço. O mercado era muito carente de ter uma legislação própria para terceirização, e aí a reforma e a lei de terceirização, ela ajudou demasiadamente a esclarecer esses aspectos. A gente pode perceber que com a lei 13.467, que é a lei da reforma trabalhista, a gente fala que a gente chama muito de reforma trabalhista, mas essa é a lei que prevê a reforma trabalhista, ela trouxe a aplicação de alguns formatos com mais clareza. Eu diria, por exemplo, eu citaria o autônomo. O autônomo que é um formato de contratação de terceiro pessoa física, eu diria, visto pelo mercado com muita reticência, muita preocupação, exatamente por falta de clareza. Ele agora tem uma previsão que nos norteia, obviamente ainda com decisões judiciais muito incipientes ainda sobre o que regula o autônomo hoje, até porque não é tão extensivo assim a legislação sobre o tema, mas nos ajuda a tomar algumas decisões e a trazer alguns direcionamentos para as empresas. Hoje, por exemplo, a aplicação do autônomo, nós orientamos muito que ela esteja muito vinculada, direcionada aos serviços por job, podendo, inclusive, prever uma exclusividade durante a permanência, durante a utilização do que a gente chama aquele contrato por entrega, por uma empreitada, um serviço com começo, meio e fim. Recomendo sempre, a gente sempre tem a recomendação da elaboração de um contrato formal com previsão expressa do objeto contratado e do término dessa empreitada. Isso ajuda demais para clarificar essa relação de trabalho. É importante deixar claro que não é uma relação de emprego, é uma relação de trabalho. O autônomo mais tradicional, talvez o mais conhecido do mercado, que é o contratado por serviço pontual, ele continua existindo. Ele tem um papel fundamental ainda. Mas, na maioria das vezes, nesses casos pontuais, você nem utiliza o contrato. Então, um trabalho que vai durar 1, 2 dias para determinadas atividades. Então, por exemplo, aqui quando a gente tem uma montagem de um cenário
e aí você tem a necessidade de um pintor, algum profissional assim, você traz pontualmente aquele profissional, você vai fazer um pagamento normalmente via RPA, né, que é o recibo de pagamento de autônomo. Então, essa característica do autônomo mais tradicional, ela não mudou, ela não ficou inviável, mas trouxe agora mais segurança para jobs quando você faz realmente um contrato formal com esse tipo de profissional, né? A lei ela não afastou o risco de caracterização da subordinação para esse formato. Dessa forma, continua sendo importante não impor jornadas de trabalho e períodos fixos de prestação de serviço para esse profissional. O foco deve continuar sendo a entrega do serviço contratado. Tá? O autônomo ele supre, portanto, uma necessidade de serviços por prazo específico, substituindo a redução de ociosidade de mão de obra própria. Ou seja, muitas vezes, para que você não tenha condições, situações de ociosidade na sua mão de obra própria, você tem a opção de utilizar profissionais que tenham essa flexibilidade. Então, ao invés de você ter no seu quadro profissionais que, dentro da sazonalidade das suas operações, você possa ter um nível de ociosidade grande, algumas empresas optam, e aí, obviamente, com um olhar no custo, optam por utilizar para algumas atividades com maior sazonalidade o profissional autônomo. Tá? Eu diria, então, que é importante frisar que não pode haver a subordinação funcional do profissional autônomo com o tomador do serviço. Isso é importante deixar claro. Ele tem a própria definição de autonomia, né? Ele tem que ter essa autonomia para estabelecer as condições como ele vai fazer a sua entrega. Eu não posso, como eu disse, ter nenhuma gestão direta sobre a pessoa física. Tá? É importante também trazer um outro formato de terceirização que tem crescido bastante também no mercado, a sua utilização, que é a mão de obra temporária. Ela também sofreu uma revisão na legislação, né, através da Lei 13.429, que alterou a Lei 6.019, que era a lei específica para a mão de obra temporária, que regulava isso, e a Lei 13.429 ela é mais ampla, porque ela traz também um debate sobre a terceirização como uma terceirização via empresas prestadoras de serviço, aquelas tradicionais, né, que eu vou falar um pouco mais à frente, através dos seus modelos societários diferentes, mas ela também traz mais clareza para a mão de obra temporária. Em ato contínuo a essa Lei 13.429, houve uma alteração do conceito também a que serve a mão de obra temporária. Até então, ela era utilizada para substituição temporária de pessoal, né, para férias, licença maternidade, acidente do trabalho, ou para acréscimo extraordinário de atividades. Então, isso restringia muito a utilização a um mercado voltado para datas e grandes eventos. Então, você tinha assim, muito voltado para o varejo, né, para o mercado de lojas de departamentos, enfim, que pegavam aquelas datas mais chaves. A alteração da legislação, na sua definição e aquilo que permite a utilização da mão de obra, flexibilizou demais isso para a utilização de outros segmentos do mercado, porque ela tirou o acréscimo extraordinário e incluiu e colocou a demanda complementar de serviços. O que isso significa dizer? Que é possível estabelecer a contratação de mão de obra temporária por fatores imprevisíveis ou até mesmo previsíveis, que têm a natureza intermitente, periódica ou sazonal. Ampliou demais esse universo de utilização da mão de obra temporária, eliminando que ela fosse apenas para uma situação exclusivamente sazonal. Então, isso também permitiu que diversos setores da economia pudessem passar a utilizar a mão de obra temporária, né? Ela trouxe algumas características próprias, como, por exemplo, a realização de uma quarentena de 90 dias entre contratos de mão de obra temporária. Então, você tem um prazo máximo de utilização de uma mão de obra temporária por 270 dias, equivalente a 9 meses, sendo que você pode fazer uma única prorrogação de até 90 dias ao longo desses 270, você não pode ultrapassar esse período, e você tem uma quarentena, que até então não existia na Lei 6.019, uma quarentena entre contratos de mão de obra temporária, que é uma quarentena de 90 dias. Então, isso cria uma necessidade de empresas que vêm utilizando mais a mão de obra temporária, um planejamento maior da sua utilização.
né? Já que ela não está mais restrita somente àquelas grandes datas da economia. Ele é um formato também que atende bastante essa questão da sazonalidade com o objetivo de evitar também ociosidade de determinados cargos da empresa, né? É claro que ela tem um custo dela, que é a taxa de administração, uma necessidade de você ter um salário, uma remuneração inicial desse profissional, que ela pelo menos esteja inserida dentro da sua estrutura de cargos e salários da empresa, ela não pode ser discrepante, até para que você evite com isso uma precarização desse tipo de serviço, mas o ganho não está, na verdade, na redução do custo, e sim na melhor utilização, tendo em vista a necessidade de produtividade da empresa. Tá? Então, quando a gente fala da terceirização de serviços tradicional via empresa e versus a mão de obra temporária, que tem uma diferença muito grande, a mão de obra temporária não é, isso é um ponto muito importante, a mão de obra temporária não é uma prestação de serviço. Ela tem uma natureza própria. Ela não se confunde com a terceirização de serviços tradicional. Ela deve se atentar essencialmente para os custos da terceirização quando você olha, quando você faz a análise para ver qual dos dois modelos é mais adequado, né? Aliás, os custos de operacionalização, de manutenção por conta de equipamentos, tecnologia de ponta, é que muitas vezes justifica você fazer uma terceirização também, porque você traz, e aí eu não estou falando de mão de obra temporária, né, mas falando da prestação de serviço via empresa de prestação de serviço, porque muitas vezes você terceiriza uma atividade onde você traz junto com a mão de obra, você traz o know-how e a sua capacidade de disponibilizar equipamentos que, se fosse realizado pela empresa, seria um investimento muito pesado. Então, ela consegue melhorar os seus custos porque ela já tem essa estrutura, essa tecnologia embarcada, e ela melhora as suas condições de preço, evitando que você faça maiores investimentos por conta de aquisição de equipamentos Isso tem acontecido muito na área de logística, porque a área de logística ela tem desenvolvido e tem exigido cada vez mais tecnologia de ponta para que você possa desenvolver os seus controles e os seus planejamentos. E quando você terceiriza, por exemplo, as atividades de logística, você acaba tendo um valor agregado ali de economia, que é exatamente essa tecnologia, esses equipamentos que são disponibilizados para operação junto com a prestação de serviços. Tá? Então, tem um ponto aqui que é muito importante quando a gente fala da terceirização de serviços, e aí focando muito nas empresas de prestação de serviços, que são as modalidades societárias. Eu vejo, às vezes, uma confusão muito grande nas empresas, até porque é compreensível essa confusão pela amplitude que se tomou essas modalidades societárias. Até então, você abriu uma empresa de prestação de serviço limitada, né? Tinha 2 sócios e oferecia um serviço de acordo com o objeto social da sua empresa, né? De acordo com o contrato social e o que está previsto no objeto social. Houve uma ampliação, sob o ponto de vista tributário, fiscal, para novas modalidades societárias. Que modalidades são essas? Você tem já há algum tempo o empresário individual, que é um único titular e ele pode contratar empregados, ele não tem restrição para isso. Acho que um que é muito conhecido também, que a gente chama de MEI, né? Que é o microempreendedor individual. Esse tem sido muito demandado em discussões entre empresas como uma opção ao autônomo, que é um tipo de empresário individual, mas que atua em algumas atividades econômicas pré-definidas e tem um regime de tributação simplificado e reduzido. Mas ele segue uma lista de atividades de acordo com o CNAE e aí com as suas subatividades, em que ele pode estar exercendo, ele pode estar prestando um determinado serviço. Isso requer um cuidado muito grande ao se contratar, e aí eu estou me referindo às empresas ao contratar, primeiro, garantir que essas empresas estejam realmente inseridas dentro de um CNAE previsto na lista, tá? De atividades em que eles podem estar realizando. Porque se ele prestar um serviço que não é condizente com o CNAE ao qual ele está registrado,
ao qual ele criou a sua atividade, há um implicador aí, inclusive, de fraude, né? Então, isso é um primeiro cuidado que as empresas têm que ter. E alguns outros cuidados que eu acho que são importantes também, que é você observar que para o microempreendedor, você deve evitar que ele faça atividades que já estão inseridas dentro do seu negócio. Buscar atividades que estejam muito mais ligadas a uma entrega de um produto do que efetivamente a uma prestação de serviço que ele realize dentro do seu ambiente. Então, vamos dizer o seguinte, eu tenho que confeccionar, uma empresa que tem que fazer algum tipo de confecção de vestuário, de roupas, alguma coisa assim, e ela contrata que um microempreendedor a entregue um determinado produto, uma roupa, alguma coisa. Ela tá comprando aquele vestimento. Ela não está trazendo para dentro uma pessoa que vai confeccionar aquilo. Então, ela está comprando o resultado de um serviço dele, o produto. Isso traz muito mais segurança também jurídica, sob o ponto de vista de você atrair a contratação de um MEI, né? Então, esse é um exemplo também importante, que é a utilização do MEI. Eu tenho também aqui a figura e esses são interessantes, que são os mais tradicionais, que é o EIRELI, ou EIRELI, como algumas outras pessoas falam, que é uma modalidade de empresa onde eu tenho um único titular, é uma empresa onde o patrimônio pessoal não se confunde com o patrimônio da empresa, algo novo que vem para eliminar a figura do sócio oculto, que até então existia nas limitadas. Então, com isso, você permite que exista uma empresa com um único titular, um único sócio, com esta configuração. Então, a EIRELI, ela permite que você tenha diversos empregados, se assemelha só no aspecto de que é um único titular, como é no empresário individual e no microempreendedor, mas com distinções gritantes sob o ponto de vista do capital social. Isso é uma grande diferença, a necessidade de 100 salários mínimos, pelo menos, para o capital social de uma EIRELI, é uma condição, quando, na verdade, as outras figuras jurídicas elas estão muito mais interligadas ao seu faturamento, à sua receita, né? E tem uma limitada, que é a mais conhecida de todos, que quando você abre uma empresa onde você tem pelo menos 2 sócios para constituir essa empresa para realizar uma prestação de serviço. Por que eu gosto de citar essas diferentes modalidades societárias? Porque sempre que se busca o mercado hoje, na hora de uma prestação de serviços, as empresas têm discutido muito, mas eu posso trazer como MEI? Mas qual a diferença para trazer como um EI? E se eu trouxer uma empresa que não é tão perceptível, uma EIRELI, que só tem um único sócio, qual a diferença? Então, essas nuances assim, elas são muito importantes, que fiquem claro para o gestor, porque, por exemplo, aonde que tem um risco que eu diria que não é nem tão oculto assim? Eu ter em alguma dessas atividades a característica do body shop, que é o grande problema hoje, que não é de hoje, né? É um problema já antigo, que é você acabar contratando, através de uma prestação de serviço, não o serviço, mas a pessoa. Eu posso ter numa EIRELI, por exemplo, que é um único sócio, que não tenha empregados e ele mesmo realize a atividade, eu posso ter uma figura de um body shop. Por quê? Porque esse profissional vai realizar pessoalmente a atividade para mim e, a depender da atividade que ele realize, ele vai trazer consigo os requisitos que na verdade, representam um grande risco, né? Que é a relação de vínculo de emprego, que é a pessoalidade, a habitualidade e a subordinação. Então, se esses requisitos fizerem parte de uma relação onde ele presta o serviço diretamente, e a depender de como isso foi construído, eu trago para a empresa contratante esse risco. Isso eu não preciso nem falar em relação ao empresário individual e ao microempreendedor. Isso é mais latente ainda pela própria natureza. A descaracterização da personalidade jurídica para esses profissionais, microempreendedor e empresário individual, ela é muito óbvia.
Ela é óbvia por quê? Porque a constituição societária ela existe apenas para um benefício fiscal. Esta é a finalidade. Quando você fala na prestação de serviço, qualquer, de alguma forma que você esteja desvirtuando isso, você naturalmente descaracteriza a personalidade jurídica. A fragilidade e a possibilidade de descaracterização é muito maior para esses formatos. Não que isso seja no caso da EIRELI, mas a EIRELI é se de fato eu tiver uma relação de trabalho que seja a figura, o indivíduo o tempo inteiro prestando serviço e a forma como ele presta esse serviço. Então, isso é uma coisa que é sempre muito importante, ela surge muito nos debates internos nas empresas, que é olhar essa prateleira de possibilidades de prestação de serviços e fazer aquelas escolhas que possam trazer ou eliminar esses riscos que às vezes estão ocultos, né? Não estão tão perceptíveis, tão visíveis assim. Tem um ponto que eu acho que é sempre muito importante frisar, e ele surge muito, que é a questão de quarentenas. O que são essas quarentenas? Períodos entre contratos de diferentes formatos de contratação. Eu vou começar com um exemplo básico, que é quando eu desligo um empregado meu e pretendo trazê-lo novamente como um prestador de serviço. Tá? Isso também sofreu uma alteração com a lei de terceirização, que é, no momento em que eu faço o desligamento de um empregado, eu tenho uma quarentena, eu tenho um prazo de restrição de recontratação deste profissional como um prestador de serviço, seja ele na condição de sócio ou funcionário ou empregado terceirizado da empresa que vai prestar o serviço. Essa quarentena é uma quarentena de 18 meses. 18 meses essa quarentena. Então, obviamente, tem por detrás disso, né, sem entrar em nenhum aspecto ideológico, mas tem por detrás disso o objetivo de se evitar uma precarização. Né? Esse foi o objetivo ali, a intenção do legislador, que cria-se uma quarentena para que, quando ele voltar prestando serviço, seja ele sócio ou empregado dessa prestadora, que ele tenha cumprido uma quarentena de 18 meses. Muitas pessoas me perguntam, muitos gestores me perguntam, mas eu não tenho ingerência sobre a empresa terceira. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer esse controle? Bom, primeiro, acho que talvez um primeiro aspecto é você alertar a empresa pela qual você vai estabelecer uma relação comercial e que a empresa tem que ter conhecimento disso, mas não custa você alertar da necessidade de que pessoas que sejam contratadas por ela, não há impedimento nenhum de que trabalhem para o mercado. A única restrição é que prestem serviço para a empresa contratante durante esse período de 18 meses. Então, este combinado e essa relação comercial ela tem que estar bem especificada e bem clarificada sobre esse aspecto. Então, isso é um ponto importante. Tem uma quarentena que aí não é nem tem uma relação direta com a gestão de terceiros, né? Mas é uma quarentena, acho que a título ilustrativo e informativo é interessante a gente falar, que é a quarentena que se refere a empregados desligados que podem ser recontratados. Né? Essa quarentena, na verdade, com a pandemia, ela foi publicada uma portaria que permite, na verdade, a redução, a eliminação dessa quarentena, que até então tinha que ser de pelo menos 3 meses. Essa portaria, a 16655, do Ministério da Economia e Secretaria Especial da Previdência, ela prevê que durante o estado de calamidade pública, né, que está instituído até 31 de dezembro, a não ser que haja alguma nova alteração, demissões que tenham acontecido durante esse período, as pessoas podem ser recontratadas sem cumprimento de 3 meses, desde que mantidas as condições do contrato anterior. Então, isso também é algo que ajuda e também facilita, também, quando eu falo de terceirização, flexibilizações que não estão previstas em lei, mas que são cuidados que nós tomamos. Por exemplo, se eu tenho um ex-empregado, posso contratá-lo como autônomo?
A lei não fala que uma pessoa desligada não pode ser contratada como autônomo, mas é óbvio que você toma algumas medidas conservadoras para tentar minimizar uma interpretação que por detrás daquela demissão há uma fraude. Então, as empresas aí, obviamente, de acordo com as suas políticas e o que é combinado com a área de relações do trabalho, com recursos humanos, estabelecem quarentenas que vão de 3 meses a 6 meses. Quando a gente fala de autônomo, por exemplo, um ex-empregado pode ser contratado como autônomo? Ok, vamos estabelecer então uma quarentena de 3 meses ou 6 meses. Então, isso também acontece muito, que são esses combinados mesmo quando não há previsão. Isso durante esse estado de calamidade, assim como está sendo flexibilizado a recontratação de ex-empregados, entendo eu que há um espaço aberto também e muito consistente para a discussão da eliminação de um rigor maior na contratação de ex-empregados por outros formatos. A exceção, que eu entendo que não tem como você criar essa flexibilidade, é no caso da previsão que está na legislação de terceirização, que são os 18 meses para os ex-empregados que voltam prestando serviço como sócio, né, ou como empregado da empresa terceirizada. Acho que esses pontos são importantes para clarificar. Então, em síntese, nós temos diante do cenário de terceirização alguns modelos que são através de formatos de pessoa jurídica, que são esses que têm as suas modalidades societárias, né? O empresário individual, o microempreendedor individual, o EIRELI, o EIRELI e a limitada. E temos as pessoas físicas, né? Que é o autônomo e a mão de obra temporária, que tem sempre um intermediário, um interposto ali, que é o fornecedor da mão de obra temporária, que é, de fato, o contratante, o empregador desta mão de obra temporária, mas que faz um papel muito mais de fornecedor. E o interessante é o seguinte, ele é o único caso em que eu posso ter uma gestão direta sobre o trabalhador. Ou seja, a mão de obra temporária, ao ser fornecida para o tomador do serviço, este tomador do serviço ele tem uma gestão efetiva e direta, sem gerar vínculo de emprego durante o período da prestação do serviço, da realização da atividade. Então, isso é um ponto muito interessante. Todos os demais, se houver uma subordinação, gerarão naturalmente a previsão do vínculo de emprego. Em suma, em linhas gerais, queria apresentar um pouco mais, eu sei que o nosso tempo ele tem alguns limitadores, mas eu acho que, em linhas gerais, esses são os principais modelos e acho que desafios é o que não faltam para as organizações, né? Excelente. É isso aí, Cláudio. Como você comentou, esse é mais um teaser aí de tudo que vem por vir aí no evento RH Rio 2020, nosso RH Rio Digital. Foi super explicativa a sua fala, eu achei muito interessante o que você falou aí, principalmente trazendo alguns updates sobre esse tema de terceirização da força de trabalho, super relevante. Eu fiquei aqui com algumas perguntas que eu queria te fazer, eu vou fazer uma delas aqui que eu acho que é super pertinente, tendo em vista tudo que você comentou, relacionado a, de fato, se você acredita e você acha que a terceirização da força de trabalho hoje devido aí principalmente à pandemia que a gente está vivendo, pode ser aí uma viável solução para algumas relações de trabalho atuais e como elas estão acontecendo nesse momento. Você acha que a terceirização, então, ela pode ser uma pílula de solução para esses problemas? Felipe, isso é um ótimo ponto que você traz. Quando bem aplicada, diria que não é uma solução para os dias atuais, mas continua sendo uma oportunidade, né? Até com um pouco mais de clareza jurídica, né, para a prevenção dos riscos, mas ainda com decisões judiciais, como eu disse, muito incipientes ainda para trazer a segurança jurídica necessária. Para isso, acho que é fundamental que a área de relações de trabalho, eu sempre friso muito isso, porque a área de relações de trabalho ela tem um papel preventivo muito grande, né? Diferente de uma área jurídica que tem um papel mais de atuação no contencioso,
mas é fundamental que as empresas que têm suas áreas de relações de trabalho avaliem as opções que possam mitigar os riscos, fazendo as recomendações dos modelos mais adequados em conjunto com a análise da área operacional. Isso sempre é fundamental, através de um business case apropriado. Então, para cada uma dessas situações, ter um business case realizado para que você possa, eu sempre dou esse exemplo, ao ir na prateleira de opções, fazer a escolha daquele formato de terceirização, que você não esteja olhando só a questão de cobertura da sua força de trabalho ociosa, ou que você traga alguma oportunidade que traga essa produtividade ou um ganho de valores agregados, como equipamentos, enfim, ou tecnologia de ponta, como eu falei. Então, esse tipo de análise é fundamental. A terceirização, sim, eu acho que é uma opção que, quando bem utilizada, ela é super válida. Como tudo na vida, né? Quando bem utilizado, ela tem o seu valor, sim. É isso, eu concordo. Eu acho que a gente tem que observar e fazer uma análise de viabilidade das opções que a gente tem, né, de formatos aí de vínculo de emprego ou terceirização, enfim, é como você falou, né? A gente não precisa ter o medo do que a gente não conhece, a gente precisa estudar e entender melhor o que a gente tem de oportunidade e de desafios aí nesse ano. Certamente. Queria te agradecer muito. A gente, como eu falei, a gente está correndo aqui com o nosso tempo para a gente fazer o teaser o mais legal possível. A gente vai ter uma série de webcasts e a gente vai falar sobre outros temas também super relevantes. Eu queria saber se você tem aí algum comentário adicional, alguma fala de encerramento. Bom, eu queria novamente agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, Felipe. Acredito que nós, profissionais, acho que a mensagem importante de fechamento, eu acho que acredito que nós, profissionais de recursos humanos, temos um papel fundamental para que a condução dos processos decisórios pelas empresas sobre esse tema, né, em questão, sejam realizados com o máximo de responsabilidade para a preservação do equilíbrio entre capital e trabalho, que eu acho que é o que a gente tem que buscar sempre, a preservação desse equilíbrio. Então, acho que nós temos um papel fundamental e temos que nos colocar sempre à disposição para apoiar e suportar as empresas nas suas tomadas de decisão. Perfeito. Concordo 100% com o que você falou. De novo, obrigado. Acho que foi uma aula super bacana aqui. E eu queria te agradecer em nome da BRH. E para todos os que estão assistiram a gente até aqui, o meu muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Fique ligado nos próximos webcasts que a gente vai fazer ao longo aí das próximas semanas até o nosso evento. Um abraço a todos e muito obrigado, Cláudio. Um abraço, obrigado, Felipe. Tchau, tchau. Cláudio.